Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luciana Cordeiro e nós estamos numa série de 52 vídeos e esse é o 14º vídeo. Vamos passar rápido, né pessoal? O tema de hoje é propósito. A gente vai entender um pouquinho como identificar o nosso propósito. Eu já tinha prometido aí nos vídeos anteriores, né, que a gente ia chegar nesse tema e chegou o dia que a gente vai falar sobre propósito e como conseguir entender um pouquinho mais qual é o nosso propósito aqui, né? Como governar, como prosperar, como clarificar e adquirir sabedoria e utilizar o propósito para desfrutar. Então, né, lá em Gênesis, no início lá de tudo, Deus já nos falou: façamos o homem imagem e semelhança de Deus, que governe ele sobre todos os animais da terra, do ar e do mar, né? Que governe ele também na terra e que nela multiplique. Então isso o início de tudo já foi esse. Então você sabe identificar qual é o seu propósito hoje? Assim como todos os assuntos que a gente abordou aqui, esse é mais um dos assuntos poderosíssimos, que vai nos auxiliar muito na nossa trajetória e na nossa vida, né? Eu sugiro que você volte e conheça todos os outros temas que a gente trouxe aqui. Até porque, gente, para a gente começar a entender um pouquinho mais dos temas seguintes, a gente precisa entender um pouquinho do que a gente já falou aqui até hoje. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é o nosso propósito não é servir as pessoas, porque servir ao próximo já é um dever de todos nós. Então, também, num dos vídeos aí que a gente tem, um dos primeiros lá, fala sobre servir. Então, você vai conhecer um pouquinho o que é servir, como servir, porque maior é o que serve. Então, servir ao próximo já é um dever nosso, mas entender o nosso propósito, ele é sempre individual. O seu propósito é aquilo que queima no seu coração. Deus colocou dentro do meu coração um propósito individual só meu. Uma tarefa que só eu vou poder cumprir aqui nessa terra. Deus colocou no seu coração uma tarefa que só você vai poder cumprir nessa terra. Então já sabemos que cada um de nós tem um propósito específico. E nós podemos silenciar. Quando nós silenciamos, a gente vai conseguir identificar melhor qual é esse propósito. E a gente vai conhecer, então, como silenciar, como identificar essa voz e o que fazer com esse propósito. Como saber qual é o meu propósito, qual é o meu papel. Você já se perguntou por que eu vim para essa... E mesmo que eu tenha o mesmo propósito que o cara do lado, né, que outra pessoa... eu vou ter um jeito único de entregar esta mensagem. Então é isso que eu preciso entender. Aquilo que eu fui chamada para fazer, o jeito com que eu vou fazer, ele é único. Nós também vimos num vídeo anterior aí um pouco sobre identidade, que ela é única, cada um tem a sua essência, tem a sua forma, o seu jeito. Nós somos feitos com formas únicas, não existe outro de nós. E a mensagem também não. Aquilo que eu nasci para fazer, não tem mais ninguém que vai fazer dessa forma, do jeitinho que eu tenho que entregar e fazer. E o que é o grande segredo disso tudo? Tem pessoas que não vão conseguir acessar a mensagem porque eu não entreguei, porque eu não cumpri o meu propósito. O primeiro propósito que queima no meu coração, no seu, na nossa alma, para o qual nós fomos chamados e criados, porque nós fomos criados para termos relacionamentos com Deus, com o nosso Criador, com o nosso Pai, né? Então, nós fomos criados para termos relacionamento com Ele. E nada nesse mundo vai preencher o espaço que é dele, que é para esse relacionamento. Esse, então, é o propósito para todos os filhos de Deus. E a partir disso, nós vamos caminhando e alinhando para o nosso propósito específico, para aquele único que Ele nos chamou. Quanto mais lugares você acessar, quanto mais frequências você acessar, nas quais você consiga sentir a presença de Deus mesmo, ou mesmo no seu íntimo, no seu momento, quanto mais intimidade você tiver, mais clarificado vai ficar a intenção do seu propósito. Deus nos fala na nossa intimidade, sim, mas Ele também nos fala em muitos detalhes na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Eu acredito em Deus. Se eu sei convictamente que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e se eu o amo, eu quero estar próximo dele, eu quero o que ele tem de melhor para mim. Eu quero ser um testemunho para vocês da minha vida específica, desde que eu me predispus a servir e apenas compartilhar aquilo que o entendimento que eu tenho da vida, das coisas que eu sei que faz a diferença, que fez a diferença na minha vida, o que eu aprendo, eu estou trazendo para vocês, e a minha intenção é trazer nesses 52 vídeos, nessas 52 semanas que a gente vai estar junto, esse material. E eu posso dizer para vocês que não tem nada que me preencha mais do que estar na presença do nosso Criador. E com isso, entender, ouvir a sua voz,
silenciar, ouvir a sua voz e com isso também poder entender melhor qual é o meu propósito. Desde que eu iniciei isso tudo, eu não sabia qual era o fim, o destino, ainda não sei, mas a cada vídeo, que cada pessoa que me dá um feedback e que eu vejo que pode ajudar alguém, isso transforma o meu dia, transforma a minha semana, e a ideia é que isso transforme a sua vida, a sua semana, isso possa transformar, que esse conteúdo possa te transformar de tal maneira que você consiga ter mais relacionamento com ele, que você consiga se aproximar cada vez mais dele, porque mesmo que eu já tenha tido com ele várias vezes, que eu já tenha tido um entendimento com ele e sentido a sua presença, eu vou querer isso para toda a minha vida. Eu vou querer essa presença, eu não vou querer fugir disso. Porque a gente sabe, né? A gente tem escolhas todos os dias. Todos os dias nós escolhemos estar ou não na presença dele. E isso se chama a liberdade que ele nos deu. Deus sempre está falando conosco. O que acontece é que a gente pode estar não ouvindo. Então, abra o seu coração. Dedique um tempo para ele. Tenha um tempo de qualidade com o seu Criador. Reserve um tempo de qualidade para ele, para o seu Criador. Esteja disposto e esteja disponível. Ele não busca pessoas perfeitas. Ele não busca pessoas que nunca erram. Ele não busca pessoas que estejam alinhadas. Ele busca por mim. E ele busca por você, pessoas que já erraram, pessoas que estão aprendendo, mas acima de tudo, ele busca pessoas disponíveis, corações disponíveis. Eis que vem a porta e bato. Ele bate a nossa porta todos os dias. E cabe a nós abrir ou não. Essa é a nossa tarefa. Eu quero receber a sua presença, Deus. Eu quero estar contigo todos os dias. Eu quero que o Senhor tome posse das minhas escolhas. Me ajude, Senhor. Me dê sabedoria, me dê discernimento. Esse deve ser a nossa oração, a nossa meditação diária. Quando passamos pelo portal da terra e acessamos esse mundo, nós precisamos acordar o nosso espírito, nós precisamos desenvolver um relacionamento com o nosso Criador e nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Tá, Luciana? E como que eu vou fazer isso? De que forma? Então, primeiro, o que você tem que saber? O quanto você está disposto a mudar de ambientes, o quanto você está disposto a se afastar de pessoas, o quanto você está disposto a mudar de comportamento, o quanto você está disposto a trocar hábitos na sua vida, coisas estas que podem estar te afastando de ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com ele. Existe um livro chamado 5 Vozes, de Pablo Marçal. Eu sugiro, é uma dica que você procure um e-book. Quem quiser me chama, eu acho que até tenho ele em e-book, me chama que eu posso disponibilizar, mas procure esse livro, 5 Vozes, do Pablo Marçal. É um livro que vai te ajudar muito a identificar qual é a voz que você deve seguir e ouvir. Tá? Isso vai clarificar muita coisa na sua vida, então vai te ajudar muito e eu deixo essa dica aqui pra vocês. Outro livro muito interessante também fala sobre lavagem cerebral. Esse livro também é do Pablo Marçal e eu devo ter o e-book também, quem quiser me chama. E ele fala muito também sobre os bloqueios e as toxinas que a gente carrega na vida. E esses bloqueios também podem estar nos impedindo de avançar e de conseguirmos nos conectar mais com a nossa fonte, que é o nosso Criador. Então a dica é: baixe todas as outras vozes que você tem e escute, e silencie, e tente ouvir apenas a voz de Deus. Às vezes, e muitas vezes ela pode ser nítida e plausível, mas muitas vezes você vai apenas sentir, né? Sentir o mover dele. Eu, particularmente, gente, sou muito sensível com relação a sentir. E eu, por muito tempo, e eu vou dizer anos, eu não entendia isso, eu não sabia identificar. Eu achava que isso não tinha importância nem relevância e que isso não ia mudar nada. Mas foi libertador quando eu entendi que eu preciso dar importância para isso, porque a voz de Deus fala ao meu coração. Ela me identifica. Por exemplo, gente, às vezes você sente que não deveria fazer alguma coisa, ou sente que não deveria se aproximar até de pessoas. Mas você não sabe explicar o quê? Como nós somos falhos, nós somos humanos, nós queremos que tudo seja entendível, né? Como eu não entendia, eu me afastava, eu repudiava, eu não queria saber disso. Mas quando eu entendi o que era isso, o que podia ser, e quando eu comecei a ouvir mais a minha intuição e o meu coração e o que eu sentia, as coisas começaram a fluir de uma forma melhor. Que às vezes quando você faz uma coisa que a voz de Deus já fala, o Espírito Santo já fala, não faz isso que já não vai dar ruim, você vai sofrer. Você vai demorar mais para chegar no seu propósito, para começar a desfrutar aquilo que você veio desfrutar aqui nessa terra. Gente, o que eu preciso fazer? Baixar todas as outras vozes e ouvir a voz que fala ao meu coração.
muitas vezes ela não vai ser nítida, muitas vezes ela não vai ser plausível aos meus ouvidos, muitas vezes eu vou apenas sentir mesmo, muitas vezes eu só vou sentir o que Deus fala, né? O que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu, particularmente, sou muito sensível ao sentir, né? Por muito tempo, por muitos anos na minha vida, eu não entendia isso. Eu não conseguia entender e não dava importância. Eu não achava que isso poderia ser relevante, nem na minha vida e nem na vida das pessoas. Mas a partir do momento que eu consegui identificar e seguir mais o que eu sentia no meu coração, a minha intuição sobre as coisas, eu consegui sofrer menos, eu consegui avançar, eu consegui desfrutar mais. Então o que acontece? Tudo que a gente passa na vida até aqui, tudo que você passou na sua vida, a tua história toda, a minha história toda, por mais triste que ela seja, por mais difícil que ela tenha sido, a minha história ela vai servir sim de gatilho, de chave, para mim atingir mais pessoas, para que elas consigam se destravar os bloqueios que elas têm. Então entenda, o bloqueio que eu tenho tem muito a ver com o meu propósito. Deus tem uma poderosa forma de transformar as coisas. Deus tem essa facilidade de transformar as coisas, de se fazer nova todas as coisas. Então aquela história triste, aquela história traumática, aquela história difícil, né, que sempre que aconteceu comigo, que aconteceu com você, que aconteceu com a nossa história, a gente consegue, Deus faz nova e vai ressignificar. Você precisa identificar o que te bloqueia, você precisa ressignificar o que te bloqueia e você precisa transformar isso de uma forma que você consiga atingir mais pessoas, para que essas pessoas não sofram e não passem pelo que você passou. Então, Deus vai pegar aquilo que mais te atingiu, a tua dor, e vai fazer você desfrutar nessa terra, porque você vai conseguir atingir mais pessoas e clarificar a mente de mais pessoas para que muito mais pessoas não passem por isso. Sabe qual vai ser o dia que você mais vai desfrutar na vida? Vai ser o dia que você estiver cumprindo com o seu propósito. Esse vai ser o dia em que você mais vai desfrutar. Se você estiver desfrutando, você está na caminhada do seu propósito. Adão, ele foi criado para desfrutar. E ele perdeu esse desfrute, mas Deus nos chamou e Ele quer que você desfrute. Então se volte para Deus, se volte em todas as fases da sua vida. Não decida mais carregar expectativas nas pessoas, carregar expectativas nas coisas, carregar expectativas nos momentos, nas tarefas, nas profissões. Não carregue expectativa em ninguém, carregue expectativa e deixe isso para Ele. Seja um governante, seja independente. Nós já falamos aqui sobre identidade. Sugiro também que você volte, por isso que eu falei ali, gente. Volte em todos os vídeos, conheça os temas que a gente tem aqui, que vai nos ajudar a avançar, a entender a frequência e uma coisa é ligada com a outra. Não tem como eu trazer aqui para vocês um tema e a vida de vocês vai mudar por conta dele. Não. Tudo é um conjunto, é um quebra-cabeça. A gente tem que juntar porque tudo a gente não consegue. Assim como o propósito universal depende de mim. Então, assim como eu sou uma peça única, todos os assuntos que a gente vem abordando aqui são peças únicas. E eu preciso que vocês voltem e conheçam todos os outros temas. Não tem como a gente aumentar a frequência, subir de nível e conseguir conhecer o nosso propósito e entender isso em todas as fases e fazer diferença mesmo se a gente não conhecer todas as peças, se a gente não acessar todos os códigos. Já falamos aqui também sobre a mentalização, sobre a oração, sobre o boot diário, né, no início do nosso dia, nos conectando com a fonte, né, com a sabedoria vertical. Então nós já falamos aqui no vídeo de sabedoria sobre essa sabedoria vertical, sobre essa conexão com Deus. Então eu preciso que vocês voltem e conheçam o vídeo de sabedoria, identidade, tem muita coisa ali que vocês vão, que vai ajudar vocês num todo, tá? Então assim, gente, façam essa mentalização, busquem esse direcionamento, peçam a Deus, Senhor, a gente precisa desse direcionamento, dessa orientação, dessa sabedoria, clarifica os nossos dias. Enfim, eu criei o hábito de toda manhã traçar o meu dia, como eu quero que seja o meu dia. Então eu preciso primeiro projetar na minha mente e depois viver aquilo. E tem um dos mentores que eu amo, adoro, né, que é o Pablo, que eu sou suspeita para dizer que muitas das coisas que tocava no meu coração, já tocava no meu coração, eu ouvi dele. E foi a mensagem dele que me fez clarificar muita coisa. Então, gente, saiba, a mensagem que você pode estar levando para uma pessoa que você ama
é aquilo que vai ajudar ela a clarificar, a ela identificar o seu propósito, a ela saber quem ela é, a ela saber quem a criou, a ela saber para que ela veio nesse mundo. A gente tem sim muitas perguntas internas, muitas, e a gente só vai conseguir acessar essas respostas, a gente conseguir essa ligação novamente com o nosso Criador. Tudo começa com essa ligação com o nosso Criador, para ter relacionamento com Ele. Deus te escolheu para servir as pessoas, Deus te escolheu para ouvir as suas orientações. Deus te escolheu para entender e viver os seus ensinamentos. Deus te escolheu para clarificar o seu propósito e para desfrutar. Isso, gente. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos por algumas coisas, né? E sempre vamos achar e achamos que não merecemos. Como de fato não merecemos. Mas Deus tem a habilidade de pegar o pior momento da nossa vida e transformar na melhor vida e na melhor fase que você pode viver aqui. Porque Ele vai pegar as suas as suas piores dores, Ele vai pegar aquilo que te feriu mesmo e vai fazer com que isso ajude outras pessoas a se curarem. E a partir do momento que você conseguir sentir essa sensação e entender que aquilo que você disse, que aquilo que você viveu, que a tua experiência, que a tua história, que o seu propósito está atingindo pessoas, está fazendo com que pessoas não passem pelo que você passou, não tenham o mesmo sentimento e a mesma sensação que você teve, você vai ter uma sensação tão grandiosa e tão poderosa. Você vai sentir o que é a graça de Deus aqui, você vai desfrutar. Não tem sentimento maior do que aquele que serve. Quando você verdadeiramente serve o seu próximo de coração, de alma lavada, fazendo por fazer, porque você está apenas cumprindo o seu propósito, não vai existir nenhuma sensação melhor do que essa aqui nessa terra. Não vai ter, porque você vai ver do que o seu Criador, o seu Senhor é capaz de fazer para a tua vida. Se você sofreu muito, se você tem muitas dores para ser curada, é hora de ressignificar. É hora de pegar tudo isso, transformar isso na sua melhor fase e começar que então é cumprir o meu propósito. Cumprir o meu propósito é eu pegar toda essa energia de tudo que me aconteceu e colocar à disposição de outras vidas. Propósito não é o destino. Destino é o final, né? Destino é o destino final, é o final de tudo. Mas o propósito não é esse. O propósito é a rota. Porque essa rota, ela pode sempre mudar, ela pode sempre estar alterada, né? Porque se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu estou sempre ouvindo a sua voz e entendendo o meu propósito, esse propósito, ele pode sim estar alterando ao longo do caminho e no percurso. Então entenda, propósito nunca vai ser o destino final. Se eu ouvir a voz de Deus em meu coração, muitas vezes eu não vou entender qual é o destino final daquilo que Ele me chamou para fazer. Mas se eu estiver dentro do propósito, eu estou com... É o percurso, é o que eu vivo do início até o fim. O propósito, ele está dentro do caminho. Então, com isso, nós podemos dizer que o seu principal bloqueio tem a ver com o seu propósito. Então, assim, a minha história, a tua história, ela é única. Ninguém mais vai viver a minha história e a tua história do jeitinho que a gente viveu. Você entendeu que na existência da humanidade inteira, tudo, ninguém nunca mais vai viver aquilo que eu vivi, do jeitinho que eu vivi, do jeitinho que eu fiz, do jeitinho que aconteceu. Ninguém mais vai viver. Ninguém. Então, a mensagem que eu tenho para entregar aqui nessa terra, aquilo que Ele me chamou para fazer, ninguém mais na humanidade toda vai fazer. Aquilo que eu fui chamada, aquilo que eu vim para fazer, ninguém mais vai fazer do jeito que eu tenho que fazer. Então, ou é eu, ou a mensagem não vai ser entregue do meu jeito, do jeito que eu tenho que entregar. E as pessoas que precisam ouvir aquilo que eu vim entregar, eu preciso que as pessoas ouçam, porque pode ser que muitas pessoas não consigam se desbloquear na vida, que não consigam entender o seu propósito, entender quem são, da onde vieram, para que elas estão aqui, para onde vão, tudo isso, porque só pelo fato que eu não consegui abrir a minha boca. Você já pensou nisso? Que muita gente pode nunca conseguir acessar a verdadeira sabedoria do alto, porque eu não consegui ajudar essas pessoas? É forte, né, gente? Então eu preciso me movimentar para isso. Eu preciso me movimentar para clarificar o meu propósito. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a minha vida. Mas Ele precisa da nossa autorização. Ele quer pegar a sua vida e transformar outras vidas. Ele precisa da minha autorização e da tua autorização para isso. Por quê? Porque nós somos livres. E essa tem que ser uma escolha nossa. Entenda, o contexto que você vive hoje não é a realidade sobre você. Não é a verdade a seu respeito.
Verdade a seu respeito é que você veio a esse mundo para impactar pessoas, para ajudar pessoas a se libertarem das suas dores. Então, gente, não é nunca sobre o que fazem comigo. Não é nunca sobre a história triste que eu vivi. É sobre o que eu faço com o que fizeram comigo. E eu tenho esse poder, e ele tem esse poder de transformar tudo aquilo que a gente já viveu de ruim em novas todas as coisas. Suas experiências falam muito sobre você, falam muito a respeito do seu propósito. Então você pode escolher, você é livre, ou você vive. Você pode escolher viver, continuar murmurando. Você pode escolher ser uma vítima, continuar sendo uma vítima e ficar chorando as pitangas pelos cantos e não fazer nada, né? Isso é uma escolha. Ou você pode pegar tudo isso, todas as suas experiências e tudo que você viveu e transformar isso para ajudar outras pessoas a despertarem e a o que te aconteceu. E veja isso como uma mola que vai te impulsionar a avançar. Essa energia vai servir para que você cumpra o seu propósito, para que você consiga cumprir aquilo que foi chamado. Não existe a possibilidade da pessoa cumprir aquilo que foi chamado se ela não utilizar a energia de tudo o que aconteceu com ela. Não existe essa possibilidade. Então eu só vou conseguir desfrutar inteiramente aqui nessa terra. E eu só digo me sentir plena, completa, preencher todo aquele vazio existencial que pode existir em mim, ou qualquer outro nome que você possa dar a esse vazio, a esse espaço que está dentro de mim. Eu só vou conseguir desfrutar plenamente de tudo aqui nessa terra, o momento que eu pegar essa energia de tudo que aconteceu comigo, identificar o meu propósito e usar isso para atingir novas pessoas, para atingir outras pessoas. A sua vida deve estar a favor de outras vidas. Quanto mais eu entendo isso, mais eu prospero, mais eu desfruto, mais eu transbordo, mais eu cresço, mais eu recebo investimento eterno. Quanto tempo mais você vai demorar para desfrutar de verdade aqui, nessa terra? Eu preciso ter intimidade, eu preciso ter intencionalidade, eu preciso ter intensidade. Eu preciso clarificar a minha identidade para mim ter tudo isso com o nosso Criador. Quem é você quando você olha para dentro? Então, por isso que eu preciso identificar clarificar a minha identidade, para mim entender realmente quem eu sou. A partir disso, eu consigo encontrar com ele. A gente já falou no vídeo que tem aqui sobre identidade. Então, gente, eu preciso que vocês acompanhem, porque a partir dos próximos vídeos, a gente vai começar a subir a frequência, tá? Então, às vezes, eu não vou conseguir parar e explicar tudinho para vocês, porque daí o conteúdo vai subir a frequência. Então eu preciso que vocês vejam todos os 14 vídeos que tem aí para a gente conseguir avançar. Propósito, gente, não é chegar primeiro. Propósito, ele é atravessar a linha de chegada, é cumprir. Propósitos, nós fomos preparados, né, para competir e não para cumprir propósito. Então, eu não preciso competir com as pessoas, eu apenas preciso ativá-las. Não é sobre quem faz, é sobre crescer e transbordar. É sobre eu pegar o que aconteceu comigo, ativar o propósito disso e governar sobre isso. Então, como conseguir identificar se eu estou dentro do meu propósito, se eu estou cumprindo com o meu propósito? Eu quero que você anote agora algumas perguntas que eu vou te fazer aqui, que vai te ajudar a identificar isso. Como saber se eu estou no meu propósito? Você está usando tudo? Você tem um rumo? Você está governando? Você está atraindo e transformando pessoas? Você está avançando e crescendo? Você está desfrutando de verdade? Você está sendo perseguido? Porque esse é um dos adjetivos que a gente carrega também, né? A gente vai ser perseguido. As pessoas que estão no propósito, quem não gosta, vai te atingir. Não quero dizer que vai ser tudo perfeito, não. Vai ter tropeços ali. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nada de negativo vai ter poder de parar quem estiver no propósito, de modificar quem estiver no propósito, de impactar quem estiver no propósito. Nada. Você estiver no propósito e debaixo do favor de Deus, nada vai te abalar. Hoje, eu dedico a minha vida a cumprir o meu propósito. Missão é da terra. Propósito é eterno. Missão tem fim, propósito não tem fim. É um após o outro, sempre potencializando. Propósito não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Propósito diz respeito à causa eterna. E isso vem acontecendo de milênios a milênios. Eu não posso ficar de fora. A nossa geração é uma geração, e eu sempre gosto de repetir isso, privilegiada, e eu vejo isso em todos os sentidos, porque nós temos o poder nas mãos de acelerar o tempo, de fazer com que o céu se aproxime mais da terra, para fazer com que o nosso Criador volte, né? Para fazer com que isso se acelere um pouco, porque nós temos nas mãos uma tecnologia tão grande
E para ajudar a cumprir o meu propósito, como que eu estou usando essa tecnologia? Eu quero deixar essa pergunta para vocês. É lindo perceber uma pessoa que entrega completamente a sua vida a um propósito, ao propósito dela. Eu posso utilizar 15% utilizando o meu tempo livre para cumprimento do meu propósito. Eu não estou colocando e dedicando amor a isso, ao meu propósito. Eu estou fazendo isso de forma condicional, com a condição que me convém. Mas quando eu estou 100% no meu propósito, eu estou usando tudo que eu faço e tudo que eu tenho. Veja, eu não preciso abandonar as coisas que eu faço, mas eu posso fazer tudo em prol do meu propósito, para impactar pessoas, né? Então, todo problema, ele tem uma solução, ele tem um começo e ele tem um fim. Se eu não estou conseguindo visualizar o fim desse problema, eu preciso identificar aonde está a interferência. Deixe de ser um tolo, deixe de ser um fraco, abandone a preguiça, abandone a procrastinação, abandone as coisas negativas. Quando eu cumpro o meu propósito, a sensação que eu tenho de desfrute é que eu estou deslizando na vida. Você quer e deseja avançar ou você quer continuar dando ré na sua vida? É muito fácil eu reclamar que as coisas não dão certo, mas quando chega na minha escolha de fazer o meu papel, eu faço escolhas erradas. Então a escolha sempre vai ser sua. Me diga, que vida você tem e que vida você quer ter? Busque a sabedoria que vem do alto. Cumpra o seu propósito, utilizando toda a energia de tudo que você viveu até aqui. A vida que você viveu, todo o sofrimento que você pode ter vivido, toda a tristeza que você pode ter vivido, pega toda essa energia e utiliza no cumprimento do seu propósito. A partir do momento que você conseguir identificar o seu propósito, você vai conseguir acessar e viver novas coisas, porque tudo se faz novo. Ele tem esse poder, o nosso Criador tem esse poder. Então, se você tem esse vazio, se você ainda não achou o seu propósito, é hora de começar a avançar. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam e aqueles que acreditam nele, eles sabem quem são, identificam o seu propósito, conhecem a sabedoria que vem do alto, que é vertical. E essa a gente acessa todos os dias, tá? Eu acessei hoje e eu sei pelo resto da minha vida, não. Ele entrega diariamente. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero e desejo que você consiga identificar o seu propósito e desfrutar tantas coisas que você nem imagina que pode viver. Tchau!